Precisamos ter uma conversa séria sobre Aston Martin. Se você acompanha a atual temporada ou a temporada anterior, você sabe muito bem que a equipe está caindo pelas tabelas. Ele começou 2023 brigando por pódios e está em 2025 mal conseguindo pontuar, se é que ela consegue terminar as corridas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Alonso está sendo o pior piloto da equipe, com 0 pontos até agora, enquanto o Lance Stroll está carregando a equipe, marcando todos os 14 pontos até o momento. Inclusive, a Aston Martin hoje é a 8ª equipe no campeonato e eu diria para vocês que, atenção, se não fosse o Stroll, essa equipe poderia estar brigando com a Sauber pelo último lugar na tabela. Só que quando você observa todo o projeto da Aston Martin e o andar das coisas, você sabe muito bem que não era para ela estar nessa situação. Não era para o Alonso estar indo tão mal e não era para o carro ser tão ruim. O investimento é muito grande, ela está cada vez mais melhorando a sua estrutura, cada vez mais melhorando o seu pessoal, só que a coisa não engrena. O que é que está acontecendo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá senhores, bem-vindos a mais um vídeo meu, eu sou o Fernando, falo de Fórmula 1 com vocês aqui todos os dias ou semanas e eu tenho um desabafo para fazer aqui com vocês que é o seguinte: a minha querida Aston Martin, que não é meu time na Fórmula 1, mas é o time do meu piloto favorito, pelo menos o meu piloto favorito de infância, que é o Fernando Alonso, não engrena, simplesmente não vai pra frente. E eu todos os dias tenho que ver um piloto, para não chamar de velho, tô vendo um velho sofrendo com o carro. Isso que ele me prometeu que teria a 33ª vitória, ou até mesmo o 3º título mundial. Ele que ainda não largou o osso por causa da própria Aston Martin, tá passando por um ano de 2025 que tá bem longe de ser aquele filler. Sabe aquele filler que acontece nas séries, animes, novelas, em que tem aquele episódio que é só para encher a grade, mas que não vai mudar em nada? É mais ou menos por aí. Esse tá sendo o 2025 do Alonso, só que é um filler sofrido. Porque ele não pontua, ele mal termina as corridas, gente. Não por culpa dele, mas do carro. O carro tá deixando o Alonso na mão. Tanto é que em Mônaco, digamos que a semiótica da coisa resume muito bem como tá sendo essa temporada. O Alonso, logo depois de abandonar, simplesmente foi pro lugar onde tinha lá a propaganda da Pirelli, né, do pneu P0. E se você observar muito bem, o carro ficou justamente embaixo da palavra, que também é um sinônimo de quantos pontos ele tem no campeonato. E ver isso é um pouco sofrido. Principalmente pra mim, que, né, se criou como um rapaz assistindo esse cidadão ganhar um monte de corrida. E lembrando, se você é novo por aqui, clica aqui no like e se inscreve para ver mais vídeos meus aqui de Fórmula 1. O like ajuda na divulgação e o inscrever-se faz você assistir mais vídeos meus. Já estaremos chegando a 100 mil inscritos e eu quero a plaquinha para colocar aqui atrás. Então inscreva-se. Vamos só começar bem do começo do projeto. Porque quando a Aston Martin tomou conta da Racing Point, ela tinha uma equipe em potencial. Passou para 2022 com o novo regulamento e tudo bem, era um novo regulamento, até ela se adequar com o carro ia levar um certo tempo. Realmente, não era uma equipe para bater de frente com Red Bull, Mercedes e Ferrari. Até ali a gente entendeu. Chegou em 2023, ela copiou, saiu pegando referência daqui e dali, colocou tudo no carro e deu certo. Ela brigou por pontos, e pódios na verdade, quando ela trouxe também o Fernando Alonso para correr ao lado do Lance Stroll. E dali para frente a gente imaginou que aquela equipe poderia ser algo, que aquela equipe nas próximas temporadas poderia até brigar por títulos, já que o investimento era muito grande, a expectativa também era muito grande. E não tinha muitas desculpas da Aston Martin não fazer isso. A Aston Martin não é uma Haas, a Aston Martin não era uma Williams, a Aston Martin era, se a gente for comparar no mundo do futebol, é como se ela fosse uma espécie de PSG. Tinha muito dinheiro, tinha muita expectativa, tinha muito potencial, só que muito pouco explorado. E isso a gente conseguiu ver nas temporadas seguintes. E a gente viu isso na temporada 2024. O carro piorou, o carro não estava no mesmo nível de 2023 e parecia que a equipe estava cada vez mais perdida. Rolou demissão, mandou gente embora, o Dan Fellows, que era o responsável pelo carro, o diretor técnico ali, começou a ser deixado um pouco de lado e quando a equipe percebeu que aquela evolução que ela esperava vinda do ano anterior não aconteceu, resolveu apelar. E aqui fica sempre aquela máxima que ocorre com as equipes que não conseguem brigar por títulos, porém têm muito dinheiro. Elas têm muito dinheiro. Elas vão comprar quem ela quiser. Não que, mas quem. E aí eles trouxeram o mago, a lenda, ele que consegue ganhar mais dinheiro do que muito piloto campeão por aí. Adrian Newey, para fazer
Essa equipe, de fato, tem um carro competitivo não só por pódios ou por pontos, mas por vitórias e títulos. E de uma coisa ele entende: desenho. Para vocês terem ideia, a Red Bull, até uns anos atrás, eu acho que ela vai começar a reformar sua base agora, de acordo com as coisas que eu li e de acordo também com as notícias que a gente fica sabendo, ela usava um túnel de vento que era um pouco ultrapassado. Eu li alguém falando, acho que foi até exagero, espero que não, mas era um túnel de vento da Segunda Guerra. Eu espero que isso seja realmente um exagero, porque se realmente for um túnel da Segunda Guerra, eu tô realmente impressionado com o Adrian Newey. Porque com o caderno ele já consegue fazer bem mais do que uma equipe cheia de dinheiro e um túnel de vento novo. E aí, a gente sabe muito bem que quando uma equipe está prestes a entrar no novo regulamento de 2026 com o Adrian Newey, ela já começa com um pouco de vantagem. E como a Aston Martin está investindo cada vez mais em desenvolvimento estrutural, e imagino que seja justamente isso que esteja adiando a aposentadoria, por exemplo, do Fernando Alonso da Fórmula 1. A gente sabe muito bem que ele já ameaçou algumas vezes, porém ele olhou para o Adrian Newey chegando na equipe e pensou: rapaz, que é isso, velho? Eu vou mais uma que é pra finalizar com chave de ouro. eu vou ficar mais um aninho. E é nessa que ele tá mais ou menos nos 3. Só que inacreditavelmente, até nesse cenário promissor, as coisas continuam dando errado. Em 2024 foi um ano ruim para a Aston Martin, mas ela terminou no mesmo lugar que em 2023, quinto lugar no campeonato de construtores. Logo ela teria um pouquinho mais de dinheiro para receber e um pouquinho mais de túnel de vento. E terminou que ela usou tudo isso para nada, porque chegou 2025 e o carro conseguiu piorar ainda mais. E claro, ainda teria desculpa de que a equipe estaria focando no próximo regulamento, o que dá pra gente entender, mas não dá. Não dá pra Aston Martin estar no lugar onde ela está. Não conseguir nem brigar por pontos, por exemplo. Nas últimas 2 corridas ela até consegue se classificar bem e sempre termina mal, ora por culpa da estratégia, ora porque um piloto abandona, ora porque dá tudo errado. É uma mistura de azar com incompetência inacreditável. E isso está fazendo o nosso mano Lawrence Stroll se irritar cada vez mais. Porque apesar de ele ter trazido o Adrian Newey, o Newey mandou um recado bem claro: eu só vou trabalhar em 2026. O carro de 2025 a culpa não é minha, não fui eu que fiz, não sou eu que vou consertar. Pelo menos foram as notícias que saíram. A verdade é que o Newey está sim trabalhando em 2025 nas corridas. Nós já temos inclusive aquelas imagens do Newey trabalhando em Mônaco. Na verdade, as lendárias imagens, porque você sabe muito bem que quando o Adrian Newey resolve sair da sua pit wall e se dirigir ao grid de largada para observar os carros alheios, saiba que ele vai tirar alguma coisa da cartola. Saiba que ele vai descobrir alguma coisa. E ele já está fazendo. E óbvio, já foi no melhor carro do grid, que foi o carro da McLaren. E eu genuinamente acredito que o Newey ele vê o vento de uma forma diferente. Enquanto nós não vemos nada, na verdade, o Newey ele consegue ver o fluxo de ar e tudo, apenas a olho nu. Eu acho que o Newey é esse tipo de pessoa. Que quando a gente chama ele de mago, é mais ou menos nesse nível que a gente tá. O que é mais engraçado é que mesmo tudo dando errado para Aston Martin, alguma coisa pode dar certo. Isso porque, lembrem-se das regras de uso de túnel de vento. A Aston Martin está agora na 8ª colocação no campeonato de construtores. E quando você está numa posição tão baixa, você recebe pouco dinheiro das equipes que estão melhores que você. E isso é bem óbvio. Só que quanto pior você fica no campeonato, mais tempo de túnel de vento você tem para usar no próximo ano. Ou seja, quanto pior a temporada da Aston Martin for, mais chances dela fazer um carro inacreditavelmente bom na temporada que vem aumenta. Se a Aston Martin tiver um carro bem alinhado e um motor ok, ela vai ter Adrian Newey e Fernando Alonso por lá. E eu diria até que o Lance Stroll pode fazer uma gracinha. Isso, claro, o carro seja muito dominante. Ou seja, mesmo se a Aston Martin terminar em último lugar no campeonato de construtores, isso pode ser bom para ela em um certo grau. E agora eu tô percebendo o plano da Stake Sauber esse tempo todo. Até que faz sentido construir um trator, né, Audi? A grande verdade é, a Aston Martin tem a faca e o queijo na mão. No caso, o Newey e um ótimo regulamento para ela, já que esse daqui não vai ser frutífero em nenhum grau. Esse próximo agora pode ser a chance, de fato, desse projeto dar certo. Porque já passaram por 2 regulamentos e não foi. Simplesmente não foi. Até vencer algumas corridas quando era Racing Point, mas desde que chegou na Aston Martin, ficou nesse limbo. É a chance agora. A Aston Martin deve pegar esse segundo semestre agora para fazer muitos experimentos, porque o carro já é ruim. Então vamos testar tudo que esse carro pode oferecer com as novas estruturas que a Aston Martin tem. Vou colocar as fotos aqui na tela para vocês darem uma olhada de como era o antes e como era o depois da Aston Martin, de 2021 para cá. É uma nova equipe, uma equipe muito mais robusta.
e tem muita coisa para testar com esses novos equipamentos. Então eles vão pegar esse carro agora e fazer todo tipo de teste, para quando chegar em 2026, eles saberem muito bem o que fazer, onde fazer e como fazer. E agora com o Newey por lá, eles vão ter cada vez mais alguém experiente para tomar conta da equipe e, claro, guiar todo mundo para o caminho certo. E eu espero, Adrian Newey, por favor, já pedi muitas vezes aqui, talvez eu nem queira mais o terceiro título do Alonso, eu nem sei se é possível mais, mas me dá só uma vitória, a 33ª, só o que eu quero. É só o que eu quero. Eu quero olhar para minha televisão e começar a chorar, lembrando de quando eu tinha 5, 6 anos de idade. Então é isso, senhores. É esse o problema da Aston Martin hoje. Não é um problema técnico de que o carro está ruim porque sai de traseira, sai de dianteira. Na verdade é um pouco disso também, óbvio, porque a Fórmula 1 é muito detalhe. Só que é um problema cada vez mais geral, porque esbarra justamente em quem está lá na fábrica. O pessoal que não tem muita experiência com isso. E agora vão ter Adrian Newey. A chance deles qualificarem esses profissionais é agora. Fazer o famoso intercâmbio de informações, passar a experiência para toda essa galera. O Newey vai ter que, de fato, treinar todo mundo a fazer uma equipe competitiva. Ele já passou por equipes campeãs de todos os tipos. É o momento da chave virar para a Aston Martin agora. E o Adrian Newey não vai ser só importante para a construção do carro, mas também para a ideia do... Como que eu posso dizer? Existe uma ideia no mundo esportivo, e eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade, e eu não vou usar o termo Football Heritage, mas eu vou colocar aqui Winners Heritage, que é quando uma pessoa muito vencedora chega num lugar em que ninguém conquistou nada. Então ele tem que ensinar todo mundo como que funciona. No caso do Newey, ele vai chegar na Aston Martin e mostrar como que se faz um carro vencedor e como que você se comporta tendo um. Eu acho que isso pode ser muito, na verdade isso vai ser bom para a Aston Martin, até porque eles estão gastando muito dinheiro com isso e eu espero que eles consigam fazer algo muito interessante. Porque eu não sei como é que vocês estão vendo isso, mas como torcedor brasileiro de Fórmula 1, eu ainda acho que essa Aston Martin vai cair no nosso colo. É uma hot take, mas eu ainda acho que a Aston Martin, como equipe, ainda vai cair no colo do torcedor brasileiro para a gente levar esse time rumo ao título. Não sei se com Gabriel, não sei se com Rafa Câmara, eu não sei. Mas eu acho que em algum momento esse time vai cair nos nossos braços e teremos que lidar. Tá aí, né? Tá aí. Talvez seja essa minha preocupação, ou eu só quero a 33ª vitória do Alonso mesmo. Uma equipe que tem muito potencial para ser a melhor do grid, porém foi ultrapassada por uma McLaren emergente, por uma Mercedes que já estava na frente dela, e também uma Williams, que saiu do buraco e passou a equipe. Sem dinheiro, mas com amizade. Enquanto a Aston Martin não tinha amizade, mas tinha muito dinheiro. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Não adianta ter muito dinheiro se você não sabe o que fazer com ele. E não adianta ter muita estrutura se você não tem quem saiba usar. Porém, agora ela tem, que é o Adrian Newey. Ok, talvez eu tenha dado uma brisada pouco. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo sobre tudo isso. Inscreva-se para ver mais vídeos meus. Clica no like para ajudar esse vídeo na divulgação. Eu te vejo no próximo. Até lá.